Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Que nesta manhã de segunda-feira podemos junto estar felizes na presença de Deus. É com muito carinho, é com muito amor que eu venho nesta manhã de segunda compartilhar com você alguns minutos na presença de Deus. Como o título diz, Manhã com Deus. Temos que acordar felizes, temos que acordar cheio de vontade de viver por um motivo, porque nós sabemos que Deus está conosco na nossa caminhada. Não devemos ficar preocupados que o dia de amanhã, nós não devemos dormirmos preocupados e acordarmos preocupados. Claro, nós devemos fazer aquilo que nos cabe a fazer, mas o impossível é a Deus. Então, eu lhe peço, neste momento, se você puder clicar no inscreva-se, no joinha e no sininho, porque o YouTube vai ver que nós estamos levando coisas boas para a pessoa. Inscreva no nosso canal, se o Espírito Santo de Deus te tocar no teu coração, eu vou sempre falar isso, nada obrigado, nada por favor, mas sim pelo Espírito Santo. Se você puder nos ajudar a levar essa mensagem adiante, então inscreva no nosso canal. O sininho é para te avisar que todas as vezes que nós colocarmos um novo vídeo, você vai ficar sabendo. Desde já eu te agradeço no fundo do meu coração, amém? O que nós vamos falar hoje? Qual o exemplo que nós, cristãos, nos dias de hoje, nós estamos dando para as pessoas ao nosso redor? Como as pessoas ao nosso redor podem olhar para nós e confiar que nós somos cristãos? Como nós estamos mostrando o Deus que nós servimos? Irmãos, amigos, amigas, irmãs, nós somos exemplo. Nós temos que dar exemplo. Tem um ditado famoso no mundo: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se nós estivermos numa roda de bandidos, traficantes, se a polícia parar, ele não vai querer saber se você só está junto, ele vai levar todo mundo. Mas nós somos espelhos. Nós vamos citar hoje um exemplo de um homem que, através das atitudes dele, ele fez um rei mudar a sua sentença. 3 reis se converteram, simplesmente por causa do exemplo. As pessoas, elas tentam colocar algo em nossa vida, um rótulo na nossa vida. As pessoas tentam achar alguma coisa de errado em nós para nos criticar. Mas se nós tivermos uma conduta cristã, não vai nos achar nada. Somos pecadores, somos falhos, nós erramos, nós pecamos, mas eu tenho a certeza que se nós confessarmos os nossos pecados ao nosso Deus, Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Qual o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Qual o exemplo que nós estamos dando para o nosso pai, para a nossa mãe, para o teu vizinho? As pessoas, eles vão tentar achar um erro de qualquer jeito. Olha lá, tá vendo? Depois de ser crente, depois de ser cristão, como nós estamos nos apresentando para estas pessoas? Através da tua apresentação, da minha apresentação, nós podemos levar as pessoas a Cristo. Vamos falar um pouquinho de um jovem que foi levado a cativeiro, mas se prostou como um grande homem de Deus, não aceitou as coisas do mundo para fazer a vontade de Deus. O que nós estamos aceitando? É difícil, principalmente nos dias de hoje, que Deus está tão próximo, está pertinho da sua vinda.
O que nós estamos nos apresentando? Você já parou para pensar, minha irmã? Por que nós não conseguimos certas coisas? Por que nós não conseguimos algo? Porque nós não damos a referência certa, nós não damos exemplo certo. Qual é o exemplo que nós estamos dando? Hoje nós vamos falar um pouco de Daniel, menino de 16 anos, levado a cativeiro, foi para a Babilônia, mas só que ali ele mostrou o exemplo de um menino, um servo de Deus. O exemplo. Talvez a tua palavra não muda a vida de uma pessoa, mas o teu gesto muda a vida da pessoa. Nós vamos ler em Daniel, capítulo 6, versículo 1 em diante, eu vou ler alguns versículos, mas preste bastante atenção. Presta bastante atenção, vê naquilo que nós podemos nos encaixar. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as qual estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Daniel estava com uma bênção para receber, sem ele saber ainda. Estavam procurando homens retos para ser presidente daquelas províncias. Daniel era um, ao qual estes presidentes dessem conta. O rei confiava em Daniel, e olha que ele era uma pessoa cativo em Babilônia. No versículo 3, está escrito assim, então, o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Que espírito está em você? O espírito de mentiroso, espírito de adultério, espírito de roubo, espírito de ir contra o irmão dentro da igreja, não ouvir o teu pastor, criticar. O rei achou um espírito excelente, Daniel. O que Deus está achando em nós? Qual o espírito que está em nós? E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino, porque ele tinha um espírito excelente. Então o rei Dário queria dar para ele um reino total, para ele tomar conta, porque ele tinha um espírito excelente. O que Deus está achando em nós que não deu nada ainda para nós? O que Deus está vendo? O que as pessoas estão vendo em nós? No trânsito é um espírito excelente ou um espírito de nervoso? Querendo bater em todo mundo, xingando, palavrões, amaldiçoando o filho, faz uma arte. Em vez de você mostrar um espírito excelente, você acaba falando coisas que vai machucar teu filho, porque a boca só fala aquilo que o coração está cheio. O rei Dário viu em Daniel um espírito excelente. O que o nosso rei está olhando para nós e achando em nós? Para que ele possa dar aquilo que você quer. É interessante. Deus olha para todo, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas, Ele está procurando uma pessoa em verdadeiro, que adore Ele em verdadeiro coração. Buscai-me-eis, me achareis, quando buscarmos de todo o coração. Qual o espírito que está em você? É duro? Nós somos falhos. Mas Deus está procurando uma pessoa, Deus está procurando irmãos e irmãs que fiquem em excelência perante Ele. Que Deus possa abrir os olhos nossos para que possamos enxergar qual o Espírito que está em nós. O Espírito Santo? Ou o Espírito da maldade? Deseja que um irmão quebre para ele ver a felicidade do irmão quebrado? Não, mas ele tem que pagar. Não! Daniel não desejou isso para o rei Dário.
Ele era cativo. Mas só que teve pessoas que ficaram com ciúmes do espírito excelente que tinha nele. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel. Olha só, procurava ocasião para achar contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Eles procuravam, as pessoas que estão ao nosso redor, eles procuram ocasião para achar alguma coisa em nós, para podermos jogar na nossa cara e dizer: você fala que é crente, mas só que você mente. Você fala que é cristão, vai na igreja de terça, quinta, domingo, quarta, escolinha dominical de manhã, mas só que sai dali para fora, você é outra pessoa, você se transforma dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, mas fora da igreja, manda para tudo quanto é lugar, fala coisas absurdas. As pessoas, elas procuram ocasião para achar contra nós e nós damos ocasiões para ela colocar na nossa cara. Eles procuravam alguma coisa contra Daniel, para que Daniel seja culpado de alguma coisa, e não achava, porque ele tinha o espírito excelente. Quem busca a Deus, quem se proclama cristão, quem busca a Cristo cada dia mais, não vão achar ocasião, porque eles vão fazer a obra do Espírito. Gálatas 5, 22. Obra do Espírito: amor, caridade, bondade, benignidade, longanimidade. Tudo isso coopera para o bem de Deus. Tudo isso leva o amor. Não achava ocasião contra Daniel. O que eles estão achando em nós? Quando ele olha para nós, o pastor Juliane é isso na igreja, e fora da igreja ela é outra coisa. O que eles estão achando em vocês? Não deixe eles acharem nada. Quanto mais eles falarem de você, mais você vai orar por eles e Deus vai abrir a porta. E as mesmas pessoas, está escrito: então estes homens disseram: não achamos ocasião alguma coisa contra Daniel, se não acharmos contra ele não a lei de seu Deus. Aí eles chegaram para o rei e falaram: olha, ele está adorando um Deus que não é verdadeiro, ele tem que adorar só a Deus. Aí o rei colocou o seu anel, publicou que só podia adorar a ele, mais ninguém. Mesmo assim, Daniel continuou orando a Deus. Aos olhos de Daniel, eu fico imaginando, ele falava: pô, eu busco a Deus, agora ele faz uma lei contra o meu Deus. Leva o Daniel à presença do rei Dário, e o rei Dário, como tinha ordenado, colocado o seu anel, porque o anel do rei é o que valia uma assinatura, e jogaram ele na cova dos leões. As mesmas pessoas que fizeram a cabeça do rei estavam presentes. As mesmas pessoas que te criticam estão no mesmo lugar que você está, esperando uma ocasião sua para te derrubar. Só não desista. Parece que Deus não está ouvindo, parecia que Deus não estava ouvindo Daniel. Daniel podia reclamar: pô, mas eu busco a Deus, ele vai me jogar nas covas dos leões. O rei Dário mandou jogar Daniel nas covas dos leões, porque era lei. Daniel foi jogado. Parece que você está jogado em algum lugar, parece que a luta nunca vai acabar, parece que o nosso deserto não vai acabar, parece que as nossas coisas que estamos tentando algo e não vai chegar nunca, mas Deus está dizendo: não aparta o livro da tua boca, medita nela de dia e de noite, que o deserto uma hora vai pagar, mas no meio do deserto eu sou contigo. Não dê ouvido às pessoas que estão ao teu lado, nem todos que estão dentro da igreja é cristão, nem todos que estão em Israel é israelita. Eu falo que nem... Eu nasci em Campinas, eu falo que nem todos que moram em Campinas é campineiro. Temos que tomar cuidado, porque tem pessoas ao nosso redor que ficam esperando o momento certo para tentar achar alguma coisa contra nós, para nos derrubar. Mas nós não podemos dar essa brecha. Jogaram o Daniel na cova dos leões. O rei Dário ficou perturbado com aquilo, porque ele gostava de Daniel.
porque ele via um espírito excelente em Daniel. Quando ele acordou, que ele desceu, mandou os homens tirarem a pedra da onde estavam os leões. Ele gritou: Daniel, o teu Deus te livrou. Daniel respondeu: meu Deus me livrou. Fechou a boca dos leões. E aquelas pessoas que colocaram ele lá dentro, fizeram o rei assinar, jogaram ele, as esposas e os filhos, não deu nem tempo de eles serem jogados direito dentro das covas, os leões já comeram ele até os ossos estraçalhados. As pessoas que quiserem o mal teu, você tendo espírito excelente, você não precisa agir com a tua própria mão. Deus age por você, porque Deus é justiça. Olha que coisa linda. Só deu exemplo. Te criticaram, louva a Deus. Te colocaram na cova dos leões, louva a Deus. Está passando pelo deserto, louva a Deus. Parece que nada está dando certo, louva a Deus. Porque Deus também trabalha no silêncio. Eu deixo essa mensagem para vocês, para mim. Vamos louvar a Deus, vamos orar a Deus. Deus continuou ouvindo a Daniel. O rei decretou que toda a nação tinha que crer no Deus de Daniel. Quando eles verem que o teu Deus faz o impossível, eles vão ter que se curvar, porque todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que Deus é o Senhor. Aqueles que querem o teu mal hoje, estão procurando ocasião, eles ainda vão aplaudir a tua vitória, porque você não desistiu de procurar a Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Busque a Deus, louve a Deus. Está chorando? Louve a Deus. Está doendo? Louve a Deus. Está no deserto? Louve a Deus. Ora 1 vez por dia, ora 2. Ora 3 vezes por dia, ora 5. Se aquela pessoa que quer te fazer mal está pedindo para você andar 1 milha, anda 2. Mas louve a Deus, porque na hora certa, Deus vai te dar vitória. E aqueles que estão tentando achar alguma coisa em você, vai ver um espírito excelente e vai se converter. Amém? Vamos crer? Vamos ter um espírito excelente e juntos vamos caminhar. Amém? Então, nesta manhã, nós vamos fazer uma oração rápida, uma oração para que Deus possa nos livrar das tentações, das perseguições, para que juntos nós podemos caminhar. Amém? Fechamos nossos olhos. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, nesta manhã de segunda-feira, nós viemos nos unir, Pai. Meu Deus, tem pessoas, meu Deus, tentando achar um defeito em nós, tentando achar ocasiões para nos destruir, para mostrar para nós que nós não somos de Deus. Mas, meu Deus, abre os nossos olhos, tira as nossas escamas, para que podemos, Senhor, mostrar para eles que nós servimos um Deus poderoso, Pai. Meu Deus, que nós não viemos, Senhor, fazer, Pai, a nossa justiça com a nossa mão, mas que nós podemos dobrar os nossos joelhos e mostrar para Ti, Senhor, aquelas pessoas que nos querem mal, Pai. Que eles não viessem, Senhor, achar ocasião para nos derrotar, mas que eles venham achar um espírito valente, um espírito excelente, um Espírito Santo em nós. Ah, Deus, eu clamo a Ti, Senhor, nesta manhã. Visite cada um que está Te clamando, Pai, passando por uma luta. As pessoas não acreditam mais nesta pessoa. Ficam tentando achar ocasião para derrotar ela no serviço, derrotar ele no serviço, querendo a posição dele, Senhor, não querendo que ele receba aquela bênção, Pai. O inimigo tenta de tudo quanto é jeito, Senhor, mas o Senhor é o Deus dos exércitos. O Senhor é um Deus que provê as nossas necessidades. E o Senhor não vai deixar nos abater, Pai, porque nós vamos Te buscar. Assim como Daniel orava, assim como Daniel acreditava em Ti, ele não se prostrou diante, Senhor, do rei, mas já tinha uma ordem, uma lei dada, que todo aquele que não prostrava diante do rei era lançado na cova. Ali ele foi lançado, mas o Senhor fechou a boca do leão. O Senhor entrou lá dentro, Pai, da cova dos leões e junto com Daniel fechou, Pai. Entra na nossa batalha. Entra na nossa luta, Pai. Não nos deixe, Senhor, ser um mau exemplo.
que quando nós viermos, Senhor, sentir algo para tentar revidar, que nós lembramos que nós temos Espírito excelente, o Espírito Santo de Deus. Nos dê mansidão, nos dê amor, benignidade, bondade, caridade, que nós venhamos fazer o bem para pessoas que nos querem o mal. Livra-nos, Senhor, coloque nós no teu caminho, coloca, Senhor, a tua palavra em nosso coração, para que juntos podemos trilhar, Pai. Meu Deus, nesta manhã eu te agradeço pela vitória de cada um, Pai. Livrando de um acidente, de um trânsito, de uma bala perdida, de um homem sanguinário, Pai. Livra esta mulher, livra este homem, livra esta família, esta criança, esta juventude das drogas. Livra, Senhor, do adultério, da prostituição, da fornicação. Mas que nós venhamos dar bom exemplo, Pai, para que possamos conquistar aquelas pessoas para o teu reino. Quando Daniel saiu, Pai, ali da cova dos leões, o rei Dário se curvou ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Pai, e fez um decreto que toda a nação tinha que se curvar diante do Deus de Daniel. Que essas pessoas que duvidam do nosso Deus venham se curvar diante de Ti. Eu lhe peço, eu lhe rogo nesta manhã uma bênção especial em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus o permitir.